Olá, crianças! Hoje nós vamos estudar um pouco sobre a divisão política do Brasil, que está localizada no livro de Geografia, página 20, página 21. E sem mais delongas, vamos lá. A divisão política do Brasil. O governo de um país deve ser capaz de organizar e administrar o território nacional. O território brasileiro é bastante extenso e diversificado. Para facilitar a organização e a administração, o território brasileiro está dividido em várias partes. Como vocês sabem, o Brasil é bem grande. Como nós vimos na aula passada, ele é um dos 5 países maiores. Então, ele está entre os 5 países maiores do planeta Terra, tá bom? E como o Brasil é muito grande, muito extenso, era necessário ter pessoas para estar administrando cada parte do Brasil. Então, por isso que tem um governador do Maranhão, um governador do Amazonas, por isso que tem um prefeito, e aí vai passando responsabilidade para cada pessoa para estar organizando o Brasil da melhor maneira possível. Mas vamos entender um pouco como era a divisão do Brasil lá em tempos atrás, quando os portugueses chegaram e colonizaram e exploraram os índios e trouxeram africanos para o Brasil. Vamos lá. A primeira divisão das terras do Brasil. Quando iniciou a colonização do Brasil em 1534, o governo português dividiu o território em faixas, que se estendiam do litoral para o interior, até as linhas de Tordesilhas. Olha só. Aqui nós temos um manual de como entender o mapa, tá? O que significa a linha vermelha, o que significa a parte laranja. Antigamente, o Brasil era dividido nessas faixas, que vinham aqui da praia, ou seja, do litoral, até essa linha vermelha, que é a linha de Tordesilhas. Então, antigamente não era dividido desta maneira os estados. Antigamente, as terras, os estados eram divididos por faixa. Faixa Porto Seguro, faixa do Maranhão, faixa do Rio Grande e por assim vai. Continuando. Essas faixas eram chamadas de capitanias hereditárias. O que é hereditário? É aquilo que passa de pai para filho. Então, se alguém era dono do Rio Grande, sim, porque não tinha esse negócio de prefeito na época. Alguém era dono da terra Rio Grande do Norte, quem iria ser responsável por ela depois não ia ser alguém eleito pelo povo. Seria quem? Seria o filho da pessoa. E cada uma delas era doado, ou seja, cada uma de quem? As capitanias hereditárias. Era doado pelo rei a um donatário. O que é donatário, professora? Donatário é aquele que recebe a doação. O rei, que era dono de todo o país, que era quem mandava no país, ele dava terras bem grandes, como vocês veem, eles davam um estado para alguma família, por exemplo, para do céu. Ele dava a terra de Porto Seguro para do céu. A do céu que recebia esse terreno, essa doação do rei, ela era um donatário. Por quê? Porque ela recebia uma doação. E como a do céu recebeu Porto Seguro do rei, quem iria ficar com esse terreno, essa faixa de terra, essa capitania hereditária depois, seria o filho dela, porque a capitania é hereditária. Cada donatário devia administrar, desenvolver e proteger a capitania que recebia. Olha só, ela não recebia apenas para estar produzindo e plantando roça, não. Ela tinha que estar administrando, que com certeza já tinham pessoas indo morar lá e por aí vai. Veja no mapa ao lado como os portugueses dividiram o território em capitanias hereditárias, como nós já comentamos. E esse tipo de mapa foi, de 1534 até 1759, a divisão do nosso país era assim, em faixas. Continuando. A atual divisão das terras do Brasil. Agora nós vamos entender como é essa divisão aqui dos dias de hoje. Atualmente, o Brasil é dividido em 27 unidades federativas. Cada estado brasileiro é uma unidade federativa, isto é, uma parte do Brasil. Então, unidade federativa, eu posso dizer que é um estado, porque o estado faz parte do Brasil. Então, se alguém pergunta,
O Bom Sossego, que é o interior, lá do município de Fortuna, fica em qual unidade federativa? Fica no Maranhão, tá bom? Porque unidade federativa é aquilo que faz parte do Brasil, da Federação Brasil. Então, o estado também é uma federação. Uma unidade federativa. O Distrito Federal, onde está situada Brasília, a capital do nosso país, também é uma unidade federativa. Por quê? Porque ela faz parte do Brasil. Mas, professora, quem é essa Brasília tão importante? Brasília, que fica no Distrito Federal, ela é a sede do governo federal. Ela é onde os presidentes, os governadores se reúnem aqui em Brasília, olha só. Eu posso dizer que Brasília é o coração do Brasil, que tudo parte de lá, certo? Então, se alguém perguntar qual é a capital do Brasil? Resposta: Brasília, tá bom? Quem é o coração do Brasil? A resposta: Brasília, tá bom? Continuando. Por isso, podemos dizer que o território brasileiro é dividido em 27 unidades federativas. Tudo isso daqui são 27 unidades federativas. E como é dividido essas 27? Em 26 estados e o Distrito Federal. Então, juntando 26 estados e o Distrito Federal, nós vamos ter 27 unidades federativas, porque estados é unidade federativa, Distrito Federal é uma unidade federativa, tá bom? Então, aqui vocês vão responder as atividades aqui, a primeira, a segunda e a terceira. A primeira está perguntando o que as linhas brancas representam no mapa acima. Vocês viram em uma aula que as linhas brancas no mapa anterior estava dividindo a fronteira dos países, né? Estavam dividindo os países. Mas aqui ela não está dividindo os países, ela está dividindo quem? Essas linhas brancas estão dividindo quem? E aí a segunda, em qual unidade federativa você vive? Você já sabe que unidade federativa é o estado. E a terceira, quais unidades federativas se limitam com aquela onde você vive? O que é isso, professora? Eu não entendi. É, por exemplo, aqui, ó. Vamos observar essa unidade federativa, o Acre. O Acre ela é uma unidade federativa, certo? Porque ela faz parte do Brasil. E quem é que está se limitando com ela? Aquilo que está triscando nela, na linha branca. Quem está triscando nela? A Amazonas. Então, a Amazonas é quem está limitando Acre. E aqui o Rondônia também está triscando nela, bem aqui, ó. E no Rio Grande do Sul, quem é a linha que limita com ela? Santa Catarina, ó. É a única que está limitando com ela. E por aí vai. Por exemplo, quando for no estado de vocês, na unidade federativa de vocês, vocês irão ver quem está se limitando com o Maranhão, quem está triscando aqui no Maranhão na sua linha branca, tá bom? E por aí vai. Leiam essa página aqui, página 20, analisem ela, tá bom? Juntamente com os pais de vocês e responsáveis e tentem responder as questões. Qualquer dúvida, basta mandar mensagem.